Já me sinto terapeuta, mas tenho um caminho a percorrer até ter meu espaço. Gostaria que você compartilhasse sua experiência sobre sua transição profissional, porque até as coisas engrenar levam um tempo, certo? Certo. Também gostaria de saber como você estrutura um tratamento para um paciente e de que forma você estrutura seu valor, no sentido do preço, de consulta mesmo. Essa parte, a gente vai falar de como estrutura o tratamento, a gente vai falar lá na frente, quando a gente trabalhar com a mesa, tá? Porque ali eu falo exatamente, eu consulto na mesa, eu tenho todas as minhas técnicas, eu estruturei, eu perguntei na mesa das minhas técnicas, e aí eu defini quais vão ser as primeiras e quais as quantidades de cada uma. Eu explico direitinho lá na mesa, quando vocês forem trabalhar com a mesa quantiônica, tá? Como que ficou a estrutura. Mas é difícil a transição, depende, né? Tem que ter um planejamento, tá? Ou tem que ter coragem, né? Para ir lá, enfrentar, largar tudo e ir para frente. Eu larguei tudo. Tudo. Se fosse dar certo ou não fosse dar errado, eu larguei. Porque dentro de mim não tinha dar errado, porque eu não ia mais fazer outra coisa. Eu era extremamente infeliz, depressiva, e venho de um processo de alcoolismo. Alguns já devem ter visto a minha história, tem um vídeo que eu explico, um vídeo longo. Então, a depressão me levou, em vez de eu tomar remédio, tarja preta, eu entrei no processo de alcoolismo. E eu tinha muitas dores, e eu não fazia o que eu gostava, enfim. Quando eu entendi que era isso, eu entrei num processo de felicidade, ainda que eu não soubesse como ia ser. Mas aonde eu estava doía tanto, isso aqui me era tão vivo, e aqui eu era tão morta, e aqui eu era tão viva, né? Que não importava o que fosse, eu não queria mais isso. Eu não sabia de missão desse jeito, assim, que a gente fala hoje, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu tinha uma dor e que eu tinha achado uma coisa que ali. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu não sei como é, eu não sei como vai ser, mas eu vou. Nem que eu tenha que fazer qualquer coisa para sustentar os meus cursos, sustentar que eu saí desse trabalho que eu não era mais feliz. Se eu tiver que fazer um outro trabalho, mas para isso eu queria trabalhar naquele lugar, ainda que não fosse de terapeuta, eu queria, por exemplo, eu limpava alguma coisa, eu queria estar ali, eu queria viver aquela experiência. Então eu larguei tudo e fui com a cara e com a coragem. Tá? Mas o ideal seria que vocês se planejem um pouco financeiramente. Tá? Como financeiramente? Mais ou menos assim. Quanto de dinheiro eu preciso para viver? No mês. Um exemplo, tá, gente? Vou falar aleatório. Eu preciso de R$2.000. R$2.000 eu pago todas as minhas contas. Gente, não sei se é isso. Para alguns, R$2.000 é muito, para outros, R$2.000 é pouco, enfim. Mas eu preciso de R$2.000 para viver. Um exemplo, só para ficar fácil de fazer a conta, tá? Então, para pagar todas as minhas contas, tá? Quanto tempo será que eu vou demorar para ter os meus clientes que eu consiga ganhar R$2.000 por mês? Eu acho que eu vou ter daqui uns 6 meses. Se eu começar agora, daqui uns 6 meses. Então tá bom. Então eu preciso ter guardado pelo menos 6 meses de R$2.000. Tô falando muito por cima. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? Então, eu posso largar. Eu já tenho esses R$12.000? Não. Bom, então eu vou ter que guardar. Ou, eu tenho um carro, eu vou vender o meu carro, eu vou pagar o preço, porque é preciso pagar o preço, né? O preço é um curso, o preço é deixar de comer pizza no final de semana, porque quem tem um monte de dinheiro é bom, mas quem não tem, não tem. Quem não tem marido para sustentar enquanto você resolveu embarcar na loucura, né? Quando eu faço isso, eu estou assumindo a responsabilidade da minha vida. Né? E aí, quero ver se eu não vou fazer dar certo, porque eu tô colocando a minha vida no caminho. Então, quando eu comecei, eu fui, mas não tinha dar errado para mim, não existia essa possibilidade. Quando eu abri meu espaço, pequenininho, era uma salinha de 30 metros quadrados, eu era a terapeuta, eu era
a moça que fazia o café, eu era a moça que limpava o espaço, limpava o banheiro, fazia apometria, limpava tudo, arrumava, eu fazia tudo. Então, o que eu gostava era de ser terapeuta. Mas não dá pra gente fazer só o que a gente gosta. Então, eu gostava de ser terapeuta e automaticamente, por gostar tanto, eu fazia o que era ruim, né? Porque eu não queria ficar fazendo café, eu queria ser terapeuta, né? Mas para poder fazer o que eu gostava, eu assumi coisas que eu não gostava tanto, tá? Então, eu não tinha não vou fazer, não tinha não quer. Eu fiz muitos cursos, eu estudei bastante, tá? Mas foi um processo. Então, eu acredito que se vocês se planejarem em relação a preço, cada um vai depender do local onde está, né? No começo, às vezes a gente tem que cobrar um pouquinho mais barato, ninguém conhece a gente ainda não tem uma indicação de um amigo, aí a gente começa cobrando mais barato, ou começa falando para a pessoa, mas quanto que você cobra? Eu falo assim, ó, quanto que você me dá? Né? Isso é muito legal. Quanto que eu me paga, quanto você achou que valeu a consulta? Pode ser que você se surpreenda, pode ser que pense que ela ia te dar R$20, ela te dê 80. Tá? Eu fiz isso no começo. Tá? E aí eu comecei a perceber que o meu valor era maior do que o que eu imaginava. E aí eu percebi que às vezes a gente tem travas e crenças muito maiores do que as outras pessoas têm. As pessoas dão mais valor pra gente do que a gente mesmo. E aí a gente começa a quebrar mais um pouquinho, a viver a experiência, tá bom? Mas claro que o ambiente que a gente tá, a cidade, tudo isso vai interferir, né? Por conta do poder aquisitivo das pessoas que eu tenho próximo a mim naquele primeiro momento. E aí depois devagarzinho você pode ir aumentando até chegar num preço justo e confortável para você.